Olá, eu sou Sérgio Everton, está começando o seu Parlamento em Resumo. Você vai conferir as principais atividades dos parlamentares, temas importantes, projetos de lei, assuntos debatidos, os trabalhos que marcaram a semana aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Parlamento em Resumo começa agora. A audiência pública no Legislativo Paulista discutiu a atuação do MEC no Estado. Chico Greter procurou a filosofia para ter respostas aos questionamentos da vida. A filosofia como uma disciplina é de suma importância para uma base cultural dos alunos, né? Para a cidadania, para discussões éticas, quer dizer, acho que a disciplina é fundamental que ela seja da base comum, né, curricular nacional. O presidente da Associação de Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo, a Profesp, é professor da rede pública há 32 anos. Ele veio à Assembleia Legislativa Paulista para participar da audiência pública que discute a atuação do MEC no Estado de São Paulo. É importante que esse debate seja público, né? Que as pessoas, que os professores, né? Todo mundo possa opinar, possa participar de fato, né? Para que o currículo nacional seja alguma coisa realmente que responda às necessidades do país e das comunidades e da educação, como um todo é isso. Além de discutir a atuação do MEC e da grade curricular, os profissionais de educação trouxeram sugestões que serão encaminhadas ao Ministério da Educação e Cultura. A audiência pública foi oferecida pelo deputado Carlos Gianazzi do PSOL. A base nacional tem que ser construída coletivamente por toda a sociedade, porque ela atende também a interesses ideológicos, políticos, ela tem a ver com a luta de classes, através da base nacional comum que nós vamos construir uma visão de homem, uma visão de mulher, um modelo de sociedade que nós queremos implantar no Brasil. Então, é um assunto muito sério. E o governo federal estipulou um prazo curto de debate, né, que vai só até agora junho. Então nós queremos mais prazo, nós queremos aprofundar o debate em torno da construção do currículo escolar da Base Nacional Comum, como determina a LDB e a Constituição Federal. Um ato solene marca o Dia Estadual do DJ na Assembleia Legislativa. A cerimônia foi proposta pela deputada Ana do Carmo, do PT. Participar de festa é sempre bom. E se tiver DJ... Uma festa com DJ, ela ganha inúmeras possibilidades de ela ter sucesso. Onde as pessoas conseguem se divertir, tipo, se desprender dos seus problemas diários, né? E a música te leva a lugares desconhecidos, né? Desde o ano passado, o Dia Internacional do DJ também foi reconhecido em âmbito estadual no estado de São Paulo por força de lei. A iniciativa é da deputada Ana do Carmo, do PT. A gente precisa de dar uma pressionada para que o Congresso aprove a regulamentação, né, dos DJs no Brasil, né, porque na verdade não é só o estado de São Paulo, é o Brasil. Todos os estados, os DJs de alguns anos para cá, tem muito mais força, muito mais pessoas envolvidas. Então, assim, é uma categoria que precisa de ser valorizada e nós vamos lutar para que isso aconteça. Toda luta ela tem que ter um começo e agora é o começo do nosso conhecimento do trabalho dos DJs e da nossa luta em defesa desses trabalhadores e trabalhadoras. Eles são cerca de 30 mil no estado de São Paulo. Apesar de haver até celebridade neste meio, a profissão sequer é regulamentada. E esta é uma das lutas do sindicato da categoria. A nossa grande luta é conquistarmos a regulamentação da nossa profissão. Podermos separar o joio do trigo, o verdadeiro profissional DJ, daqueles que não são profissionais e entram no nosso mercado de trabalho, reduzindo drasticamente os nossos salários, e são pessoas que não vão permanecer no mercado tirando o emprego dos profissionais. Então a nossa questão agora, a nossa grande questão, grande luta é a regulamentação dessa profissão. A solenidade homenageou personalidades do setor, como o empresário Iraí Campos e o Grandmaster Ney, um dos mais experientes DJs do Brasil. Sem esquecer a nova geração, representada por jovens como o Diego. O DJ ele tem que ter, além das técnicas, o conhecimento principal, que é a educação, o conhecimento das suas influências.
Eu costumo usar uma frase muito interessante até que para você construir o seu futuro profissionalmente, você tem que conhecer o seu passado, fazer o presente e depois construir o seu futuro. Então, acho que a principal base de um DJ é o estudo. Se ele não estuda, ele pode até se tornar um bom profissional pela sua técnica, mas pode não se tornar um bom profissional pelo seu conhecimento adquirido através das histórias, de suas referências. Eu prezo muito por isso, não só por mim, mas sim pela minha geração, inclusive, que necessita muito do sindicato e necessita muito também dos conhecimentos que deveriam ser passados em sala de aula, até mesmo para o conhecimento cultural musical. A sessão solene no Legislativo Paulista presta homenagem ao Corpo de Bombeiros de São Paulo. A instituição está completando 136 anos de existência e atua nos 645 municípios paulistas. Tudo começou aqui na Assembleia Legislativa. Em 10 de março de 1880, foi aprovado um projeto de lei de autoria do então deputado Ferreira Braga, que previa a criação de uma seção de bombeiros composta por 20 homens. Hoje, são 9.000 integrantes em todo o estado, entre homens e mulheres. A gente salva, em média, uma vida a cada 2 minutos. Então, imagine quantas vidas não foram salvas nesses 136 anos de existência, né? Os bombeiros são os profissionais com maior credibilidade entre a população. Mas os desafios existem, reconheceu o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, que saudou a corporação na abertura da solenidade. O Corpo de Bombeiros é uma espécie de símbolo da nação brasileira e aqui especialmente em São Paulo. Os bombeiros são considerados heróis, é uma unanimidade, né? Sempre toda instituição é polêmica, mas o Corpo de Bombeiros em especial conta com o aplauso aí de 100% da população. Nós estamos falando aqui uma polícia militar que foi fundada em 1831 e o Corpo de Bombeiros agora tendo 136 anos, você veja que mais de um século prestando serviço à sociedade é motivo mais do que justo de fazer essa homenagem. A sessão solene incluiu a entrega de láureas de mérito pessoal, uma medalha-prêmio aos bombeiros. Os distintivos, com o escudo da PM ao centro, foram entregues pelos deputados Coronel Telhada, do PSDB, Coronel Camilo, do PSD e Delegado Olim, do PP. Esses dão a sua vida pela sociedade. Então, toda vez que a população precisa, eles são os primeiros a chegar, o primeiro a ajudar. É a polícia do lado da Assembleia, a Assembleia é do povo, e a polícia é do povo. E os bombeiros, mais do que nunca, que são do povo. Até um gatinho, se estiver numa árvore, é o bombeiro que vai e sobe para tirar. Então, nada melhor que essa corporação, a gente está aqui para prestigiar, merece todas as palmas que possam ser dadas para esses heróis. A homenagem aos 136 anos do Corpo de Bombeiros foi iniciativa do deputado Estevão Galvão, do Democratas. Para mim, é muito mais que uma honra, é um privilégio muito grande, que eu tenho convicção que eu estou fazendo, que eu estou apenas fazendo um reconhecimento, é um pequeno reconhecimento pelo que representa o Corpo de Bombeiros aqui no nosso estado. Eu sempre digo que eu tenho muito respeito pela verdade e pela vida. O Corpo de Bombeiro, ele cuida da vida, ele cuida da saúde, ele cuida dos momentos difíceis da nossa sociedade civil, da nossa população, da nossa comunidade, da família. O 4º Encontro Nacional dos Consumidores Residenciais de Energia Elétrica, organizada pelo deputado Josiato, discutiu os direitos do consumidor e apresentou detalhes sobre os cálculos da conta de luz. Mãe de primeira viagem, a Tatiana bem que gostaria de comprar um montão de coisas para esta fofura que é a Helena. Mas pagando R$150 de conta de luz, não dá. Por que eu estou pagando tanto? Eu cortei muitas coisas. O que, por exemplo? Ar-condicionado, agora até ventilador eu cortei. Tenho uma filha de 7 meses. Banho, assim, a gente demorava, claro, agora é a água também, uma coisa, consciência, né? Mas também reduziu bastante o tempo de ficar no banheiro, a luz acesa, eu deixava a luz acesa para amamentar a nenê, já não deixo mais. É cara, mas se a gente não pagar a conta de luz, fica no escuro. E se a gente juntar o dinheiro, pagar com aquela dificuldade, poderia pelo menos entender como essa tarifa é calculada. Bom, para colocar a luz nesse assunto, é que acontece aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo um encontro nacional de consumidores residenciais.
Na verdade, hoje nós estamos aqui para explicar qual é a função do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, né? Nós temos 5 segmentos da sociedade aqui representados. Um é o rural, o outro é o residencial, o industrial, o do comércio e do poder público. Os consumidores são representados pelos conselhos de energia, criados a partir de 93. No estado de São Paulo existem 14 conselhos, que atendem 17,7 milhões de pessoas. O debate também marcou o Dia das Sociedades Amigos de Bairros de São Paulo. No caso do Consabesp, nós somos representantes da classe residencial no Conselho de Consumidores. A gente resolveu, a partir dessa proposta da CPI da energia que está acontecendo aqui na casa, na Assembleia, convidar o presidente do Conselho de Consumidores da AS Eletropaulo, Gilmar Ogawa, para fazer uma apresentação sobre a defesa do direito do consumidor de energia elétrica. Este mês, as bandeiras, que sinalizam o custo da geração de energia elétrica cobrada, passaram de vermelha, R$ 3,00, para R$ 1,50 da amarela. Em abril será verde, sem custos, mas ainda está longe da Helena crescer, podendo se refrescar à vontade com o ventilador. Nós precisamos diminuir, claro, cada um vai economizando o consumo, mas diminuir o preço, o valor, ninguém aguenta pagar mais. Lojas fechando, tanta gente passando necessidade e fora isso nós temos que cuidar dos consumidores também. Encontro das Águas foi o tema do seminário promovido pela Frente Parlamentar em defesa da qualidade das águas da represa Billings. A coordenadora da Frente Parlamentar, deputada Ana do Carmo, do PT, quer chamar a atenção para obras de drenagem e de saneamento para preservar a represa. A gente precisa contar com o apoio da liderança, das entidades, dos vereadores, de vocês, da imprensa, para que a gente pudesse ajudar mais a conscientizar que a população tem que fazer a sua parte e os governantes fazer a sua. Então, essa é uma coisa que, assim, é uma coisa que eu sempre tive na minha mente, desde criança, é lutar. Sem luta a gente não consegue nada, é fazer o correto, é fazer o certo. E é isso que eu peço para as pessoas poderem fazer o certo. Não jogar papel na rua, não jogar lixo na represa, não jogar entulho nos córregos, enfim, fazer a sua parte e cobrar dos governantes para fazer a deles. Com a crise hídrica, as obras de saneamento, os coletores tronco, foram postergadas, dando prioridade para a transposição de águas da Billings para o Alto Tietê, explicou o secretário de Serviços de São Bernardo do Campo. Infelizmente, a Sabesp não está fazendo o seu papel. Encaminhou para a Prefeitura, neste começo do mês de março, um documento dizendo que no ano de 2017 ela vai retomar as obras de saneamento e de coleta de esgoto. Significa que daqui até o ano que vem, não sei em que momento vai começar, não falou se era janeiro ou se era dezembro, e quando vai ficar pronto, ela vai continuar coletando esgoto e jogando dentro da nossa represa. Então eu acho que nós temos que ter nesse momento, entender o que está acontecendo primeiro, ter uma ação civil pública em São Bernardo para que a Sabesp não possa mais cobrar o tratamento que ela não faz. Se ela não faz o serviço, ela não pode cobrar. Mas cobra. Sim, não faz, mas cobra. Mas isso é um absurdo, porque vamos esperar agora a decisão judicial para saber. As pessoas não querem deixar de pagar. As pessoas querem que a Sabesp trate e ao invés de jogar in natura na represa. Então acho que esse é o trabalho que nós temos que fazer nesse momento. Sem o devido tratamento e coleta de esgotos, os moradores querem que a Sabesp deixe de cobrar pelo serviço que não realiza. O índice de tratamento de esgotos em São Bernardo está em 29%, segundo informou a engenheira sanitarista Érica Martins. Para ela, a crise hídrica ainda não acabou. O governo está apresentando informações que são perigosas, né? Porque vai desmobilizando a população no seu empenho em economizar água, e a gente está aí com o nível das represas ainda abaixo e a Cantareira ainda com 30%, o que é uma situação pior do que o início da crise. O coletivo de luta pela água recomendou a criação de um conselho de saneamento nos municípios, conforme determina a lei. Infelizmente, poucos municípios no Brasil criaram esses instrumentos. E nós estamos vendo que quanto mais o tempo passa, mais necessário se faz que, além das prefeituras, que a sociedade civil passe a controlar a prestação desse serviço de forma adequada pelas empresas.
Você vai ver no próximo bloco, motociclistas de São Paulo recebem homenagem durante uma sessão solene. Aprovados em concurso público para a Polícia Civil, lutam pela derrubada do decreto que proíbe novas contratações de servidores. Bom, tudo isso e muito mais, você vai ver em instantes. Até já. Motociclistas de São Paulo recebem uma homenagem durante uma sessão solene aqui no Legislativo Paulista. Máquinas poderosas, cuidadas com muito mimo, estacionadas na Assembleia Legislativa e expostas como joias no hall monumental. Não entraram no plenário, mas os apaixonados por elas, sim. E os motociclistas homenageados nesta sessão solene contaram por que se sentem assim. Desde que Deus inventou a mulher, tirou de nós. Foi a melhor coisa que ele fez. E depois veio a moto. Só que aí foi nós que fizemos, ele não precisou, ele só deu a ideia. Entendeu? Que paixão é essa? Motos são irresistíveis, mas também são muito necessárias. Num trânsito como o de São Paulo, quando tudo fica completamente parado, é só sobre duas rodas que o salvamento consegue chegar. Isso que é bom é a união polícia, a população daqui da Assembleia Legislativa, que isso aqui é uma casa do povo, e junto com essas que eu chamo de tribos, que tem todas as tribos aqui, que eles andam, eles fazem, eles gostam, se curtem, e isso é uma amizade, isso é uma coisa que ninguém tira. E o dia do motociclista é que tem que ser respeitado, que os motoristas têm que saber que o motociclista é um ser humano que está em cima da moto. A homenagem foi iniciativa do deputado Coronel Telhada, do PSDB. É que 11 de março é o Dia Estadual do Motociclista, graças a uma lei de 1987. Faz parte da vida da cidade, do estado de São Paulo. São mais de 4 milhões de motociclistas. Eu sou motociclista há muitos anos e nós sabemos que em todos os setores, todos os serviços e instituições do estado, nós temos a presença forte da motocicleta. Na Polícia Militar, nas assessorias, enfim, todos os setores. E também um dos segmentos que talvez o pessoal não conheça são os motoclubes. Os motoclubes fazem um serviço assistencial muito legal. O pessoal está acostumado a ver filme de gangue americana, aquela loucura, então você às vezes vê o cara barbado, o cara com umas roupas, você fica com medo. Oh, esse cara, não, ao contrário, são pessoas de uma honra, de um trabalho social incrível, trabalham com crianças, trabalham com coleta de alimentos. Então eles fazem um trabalho muito legal, um trabalho assim de primeira qualidade, que não é conhecido. Então nossa intenção aqui, trazendo esses motoclubes para a Assembleia, é poder representá-los, poder trazer a palavra deles para todo o estado de São Paulo. Estamos montando também a frente parlamentar em defesa dos motociclistas. E nós vamos pegar essa bandeira firme aqui, não só por ser motociclista, mas por conhecer essa classe e querer representá-los da melhor maneira possível. A 18ª legislatura do Parlamento Paulista completou, nesta semana, seu primeiro ano de atividade. Entre os destaques da atuação de nossos 94 deputados estaduais estão a aprovação de leis, a participação em atividades no Congresso Nacional e o intercâmbio com comitivas estrangeiras. Compõe a mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo os deputados Fernando Capês, do PSDB, eleito presidente, Enio Tato, do PT, primeiro secretário, Edmir Chedi, do Democratas, segundo secretário, Adilson Rossi, do PSB, terceiro secretário, e Padre Afonso Lobato, do PV, quarto secretário. Exerce a primeira vice-presidência a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. A segunda vice é Ana Alice Fernandes, também do PSDB. O deputado Jorgiato, do PMDB, é o terceiro vice-presidente. E Antônio Salim Curiati, do PP, o quarto vice. Destacam-se entre as dezenas de normas aprovadas a Lei dos Estádios, que trata da segurança dos torcedores de futebol. O projeto de lei da criação da Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica, o PL que institui rapidez na realização de leilão público de veículos apreendidos e o que destina à SPPrev os recursos da participação do Estado na exploração de petróleo e gás natural.
Parlamentares de vários partidos da casa, acompanhados pelo presidente Fernando Capês, foram a Brasília lutar pela alteração do Pacto Federativo Definitivo na Constituição de 1988. Eles participaram das discussões sobre o fortalecimento da competência dos estados, que reivindicam maior autonomia legislativa e uma divisão mais justa dos tributos arrecadados. Os integrantes da mesa diretora recepcionaram aqui no Palácio 9 de Julho integrantes de câmaras de comércio das Américas, África e Ásia e representantes de consulados e universidades europeias. Conhecida como a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa abriga em seu prédio parte do acervo dos museus do Estado. Está sempre aberto ao público e libera gratuitamente seu estacionamento à população nos finais de semana e feriados. Aprovados em concurso público para a Polícia Civil lutam pela derrubada de um decreto estadual que proíbe novas contratações de servidores. Veja. Em 2013, Denise passou em concurso público para atuar como delegada de polícia, mas não tem a menor ideia de quando será chamada para trabalhar, apesar de existirem 580 vagas para a função a serem preenchidas em São Paulo. A primeira fase do concurso foi em março de 2014, a segunda fase foi em junho de 2014 e a terceira fase, que foi oral, foi só em 2015. Em 2015 nós também fizemos teste físico, avaliação psicológica, entregamos documentos e no fim de 2015, mais especificamente em novembro, nós fomos convocados, os 129 que são os candidatos aprovados dentro do número de vagas, a entregar todos os documentos admissionais, os exames, inclusive nós assinamos a carteira funcional. A partir desse momento, gerou uma expectativa muito grande dos aprovados de que todos seriam chamados rapidamente. Inclusive, a maior parte daqueles que advogavam já até cancelaram sua OAB e estão com problemas para se manter, porque estão sem trabalhar. Mais de 200 cidades do interior do estado estão sem delegados titulares, e não por falta de concursados para ocuparem os cargos. De um edital que previa 129 vagas iniciais e mais as vagas que fossem criadas. Desse total, ele nomeou apenas 50. Quer dizer, cerca de um terço do que deveria ser nomeado já pelo edital. E os cargos representam 580, quer dizer, menos de 10% dos cargos que existem hoje em dia. Então é uma situação absurda. E isso está acontecendo com as outras carreiras também. Quer dizer, não tem mais policial civil, tem delegacias fechando em plantões, delegados que acumulam 4, 5 delegacias, delegacias abarrotadas de funcionários municipais, estagiários, sem material humano para trabalho. Um decreto do governo estadual proíbe a contratação de funcionários públicos devido à redução de despesas estimada pelo Executivo para este ano. A medida afeta todos os aprovados no concurso para a Polícia Civil: peritos criminais, fotógrafos técnicos, investigadores. Está havendo um desmanche na Polícia Civil. As contratações não estão sendo feitas de acordo com a necessidade do policial. Hoje, você tem um exemplo, como o presidente do Sindicato de Investigadores. O investigador hoje faz de tudo, menos investigar. Para você ter uma ideia, 2% dos casos são esclarecidos. E toda a culpa do governo é falta de verba. É o desmanche dentro da Polícia Civil. Nós perdemos, de 2014 para cá, mais de 2 mil profissionais. E estamos perdendo com mais de 1.500 pedidos de aposentadoria. Então não é justo que agora, na necessidade, uma documentação dada pelo próprio governo, de ter mais de 8 mil defasagem, nomear só 25% dos 1.000 e pouco candidatos que foram concursados, passaram e estão aguardando nomeação. O problema foi debatido em audiência pública promovida pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo redigiu esta carta aberta à população paulista demonstrando alguns números. A Polícia Civil possui 39.784 cargos, mas aproximadamente 8.500 estão vagos e seria necessária a contratação de 20 mil policiais civis para que fosse oferecido atendimento à população equivalente ao que era prestado em 1994. O sindicato ingressou com ação civil pública contra o governo do estado para assegurar os direitos dos concursados de todas as funções da Polícia Civil. A Polícia Civil tem um quadro funcional de 49.784 policiais, porém, temos aproximadamente
25% a 30% de falta de policiais civis, ou seja, esse quadro não consegue ser completado nunca. Há uma defasagem muito grande. Para agravar, no caso dos delegados de polícia, nós temos a seguinte situação: faltam hoje 765 delegados de polícia de um quadro de 3.400 e pouco. É muito grave a situação. Não temos condições de oferecer segurança pública para a sociedade. Não temos qualquer condição de fazer um trabalho de qualidade para o cidadão. Eu chamei essa audiência pública para pressionar o governo Alckmin a chamar os concursados. Ele tem a obrigação de revogar o decreto que ele editou no ano passado, proibindo a chamada de concursados. Nós temos com várias áreas sem servidores. Na área da educação faltam servidores, na área do sistema prisional, na área da segurança pública. Então, o decreto do governador tem que ser imediatamente revogado e ele tem que proceder à chamada dos concursados, pessoas que já foram aprovadas, já escolheram até as suas vagas, muitos já fizeram até o exame médico, mas foram impedidos de assumir os seus cargos. E na verdade, a população precisa que esses servidores assumam imediatamente esses cargos, principalmente na área da segurança pública. A sessão solene aqui na Assembleia Legislativa comemorou o Dia da Seixonoe no Brasil. Em comemoração ao Dia da Seixonoe no Brasil, a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou sessão solene no plenário Juscelino Kubitschek, a pedido do deputado Jogiato do PMDB. Seixonoe é considerada uma filosofia de vida e também uma religião. A Seixonoe, ela iniciou como uma filosofia para ajudar as pessoas no Japão, porque o povo vivia muito assim, na miséria, cheio de problemas, doenças, sofrendo muito. E o mestre Masaharu Taniguchi, ele orava sempre: se Deus criou todas as coisas perfeitas, por que existe esses problemas toda na humanidade? Até que um dia ele recebeu uma inspiração dizendo que Deus é perfeito e que Deus criou o homem à sua imagem verdadeira, perfeita. Então não existe doença, não existe morte, não existe sofrimento. E que o homem nasceu para ser feliz. A Seixonoe foi fundada em 1º de março de 1930 no Japão e tem grande representação na América Latina. O presidente doutrinário para a América Latina, ele cuida da parte doutrinária da Seixonoe. Seixonoe é conhecido de parte administrativa e doutrinária. E o doutrinário recebe orientações diretas do nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, e através dele, então, nós divulgamos a doutrina da Seixonoe, certo? Não só no Brasil, mas em toda a América Latina e todos os países que falam português e espanhol. Então, nós estamos presentes, inclusive, em Portugal, Espanha e Europa. Durante a sessão solene, autoridades da religião foram homenageadas. Os princípios da Seixonoe é importante para o desenvolvimento, né, da pessoa, né, e da humanidade. Né? Se tiver todo lugar que tem uma porta da Seixonoe aberta, vai ter um amigo lá. Né? Então a Seixonoe é muito importante para a nossa sociedade. Parabéns a todos da Seixonoe. Essa casa é a maior casa de leis do estado de São Paulo. A segunda é a Câmara Municipal de São Paulo, né, que tem os vereadores, eu fui vereador lá, mas essa casa engloba 645 cidades que têm adeptos, né, que têm simpatizante dessa Seixonoe, que faz um trabalho extremamente profícuo e importante. Então, nada mais justo que essa casa receber a homenagem da Seixonoe. Não é nós que estamos homenageando a Seixonoe, é a instituição Seixonoe, é que ela está nos homenageando, todos os deputados, enfim, o povo de São Paulo. Os melhores jogadores de basquete de São Paulo na temporada 2015 foram homenageados em uma sessão solene. Cesta do Gustavo. Eu assisti o jogo na TV, né, e gostei do esporte, e aí comecei a me dedicar, né, fui correr atrás. Outra cesta da Mariane. Minha mãe, quando eu era mais jovem, ela me influenciou muito para jogar e eu fui seguindo o caminho dela. Mais uma cesta do Jonathan. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me levava para jogar junto com ele, na cidade onde a gente jogava. E nisso tinha um treinador que jogava junto com ele, aí foi aí que o interesse surgiu em jogar. Cesta da Késia.
Desde pequena eu gostei assim de ver o basquete. Assim eu fui me pegando o jeito e deu. Eles têm entre 12 e 19 anos de idade e de sexta em sexta vêm se destacando em seus clubes. Por isso, foram homenageados na sessão solene que celebrou os 92 anos de fundação da Federação Paulista de Basquete. Eles têm suas referências no esporte. Kobe Bryant e o Kevin Garnett, do Los Angeles Lakers. Michael Jordan, eu gosto muito do Kobe Bryant e agora estou acompanhando muito o LeBron James. Oscar foi sempre o cara do Brasil aqui, representando o basquete, sempre vai ser ele. Hortência, foi ela que inspirou. E sabem o que querem do basquete em suas vidas. O basquete já foi o segundo esporte na preferência dos brasileiros. Perdeu esse posto, mas não falta empolgação dos amantes da modalidade para recolocá-lo no lugar de destaque. Nós temos um problema para o basquete, né? No caso, nesse meio esportivo, que nós acabamos caindo nesse ranking de preferência. Perdemos alguns degraus aí, no qual nós temos um planejamento agora junto à federação, toda a diretoria, um grupo de trabalho, para tentarmos aí galgar cada vez mais os espaços, né, nesse degrau, que passemos aí um futuro próximo ao segundo esporte nacional. Hoje a gente pode comemorar que o basquete está reassumindo a cada dia o seu espaço como um esporte, um dos esportes mais populares do país, né? Capitaneado a partir do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, que tem montado grandes equipes, né? Mas a Federação Paulista tem o seu papel fundamental, tanto naquele momento mágico, mas como na retomada e no crescimento atual do basquete. O estado de São Paulo sempre foi e continua sendo um destaque no cenário nacional dentro dessa modalidade. E nós temos aqui os melhores times atuando no Brasil e os campeonatos aqui realizados são muito estimulantes. Então, a gente participa, a gente apoia, a gente assiste e algumas cidades têm esse privilégio. Mas nós queremos divulgar ainda mais para que o basquete seja mais difundido, para que os jovens, as crianças vejam no basquete uma alternativa de participação em atividade física e esporte. E o basquete é um desses melhores caminhos, que mexe com todo o organismo, que mexe com o físico e proporciona um ambiente muito saudável para quem pratica. Então, como eu também, desde os meus 11 anos de idade, participo, né, dessa modalidade, pratico basquete, eu gosto muito de estar estimulando também as pessoas a conhecerem. Então, esses 92 anos precisam ser comemorados e a gente precisa também, como Assembleia Legislativa, como Governo do Estado de São Paulo, apoiar mais ainda o basquete no nosso estado. Em instantes, a Comissão de Transportes e Comunicação questiona, numa audiência pública, a empresa que presta serviço de pedágio eletrônico. E a Comissão Parlamentar de Inquérito investiga irregularidades no fornecimento de energia elétrica no estado de São Paulo. Tem muito mais, hein, para você no próximo bloco. Voltamos já já. A Comissão de Transportes e Comunicação questiona, numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, a empresa que presta serviço de pedágio eletrônico. Você já viu ou já usou aquele sistema que libera automaticamente as cancelas nas praças de pedágio, que é um dispositivo colado no para-brisa dos carros chamado de tag? Este serviço, que é oferecido pela empresa DB Trans, foi questionado durante os trabalhos da Comissão de Transportes e Comunicações. Existia aqui uma suspeita muito grande de que o processo licitatório tinha algum vício, considerando que eles apresentaram uma cotação de preço no valor de R$ 47 mil para oferecer o serviço de cobrança eletrônica à frota oficial que atende a Assembleia Legislativa, e quando do certame da licitação, o valor veio no valor de R$ 150 mil, 3 vezes o valor colocado. O presidente da empresa considerou aqui que isso é uma portaria da Artesp, fez as suas justificativas, o que não nos convenceu. Não faz nenhum sentido você contratar uma frota a mais e pagar mais caro do que um usuário convencional que contrata o serviço por um único veículo. O deputado Edmir Chedi, que é autor do requerimento de convocação, saiu insatisfeito da comissão. Eu vejo nesse procedimento da DB Trans um procedimento de ataque aos cofres públicos. Eu acho que a Comissão de Transportes vai tomar as providências necessárias,
para levar ao Ministério Público, abrir uma CPI. Se eles pensaram que eles iam superfaturar dentro da Assembleia Legislativa, passando pela área que a gente tem a obrigação de cuidar aqui da Assembleia como segundo secretário, da nossa diretoria e de toda a equipe da Assembleia que cuidou de licitação, eu acho que eles levaram uma grande invertida, está demonstrada a má fé que eles têm e eles devem pagar por isso. A nossa preocupação agora é se eles prestaram esse mesmo tipo de serviço a outros órgãos do governo do Estado, que não pagam o pedágio, mas tem que pagar o serviço do TAG, como a Assembleia Legislativa, por quanto eles venderam esse serviço, e se foram outras empresas, por quanto elas venderam. A Comissão de Transportes e Comunicações vai dar encaminhamentos nos próximos encontros, ouvindo a Artesp, que é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que fiscaliza as empresas que comercializam pedágios eletrônicos. Os deputados buscarão também explicações sobre as normas de contratos e como está a fiscalização para as constantes falhas no sistema de abertura das cancelas nas rodovias, uma situação que causa acidentes com vítimas. O deputado Léo Oliveira, do PMDB, é indicado por comissão para compor o Conselho Consultivo da AgriShow, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. A escolha do nome do parlamentar foi definida nesta reunião extraordinária da Comissão de Atividades Econômicas. Nós precisamos encaminhar esse nome para que a Secretaria e o Conselho comecem a tratar já da festa e tenha a representação da Assembleia. Ficou designado, nomeado, aprovado o colega parlamentar deputado Léo Oliveira, de Ribeirão Preto, e ficou para uma próxima reunião a indicação do seu substituto. Portanto, a Assembleia já volta a fazer parte da AgriShow através do Conselho Consultivo. Na mesma reunião, os deputados aprovaram pareceres a projetos de lei, criando uma política afroempreendedora no Estado, uma agência de apoio ao desenvolvimento do Vale do Ribeira e o Dia da Autoescola. O deputado Itamar Borges demonstrou preocupação com os impactos que o atual cenário econômico vivido no país vem causando na indústria, no comércio e no turismo e no debate dos assuntos relacionados a essas atividades dentro da comissão. Além, claro, de a comissão ter aproveitado esta reunião para fazer um pouco da reflexão do momento político, fazer um pouco de reflexão das expectativas, do papel, do posicionamento, de que forma a Assembleia Legislativa, de que forma a Comissão de Atividade Econômica pode contribuir, porque nenhum setor está mais atingido e mais perdendo do que o setor econômico. E é uma bola. O setor econômico perde com o fechamento de empresas, de vagas de trabalho, gerando desemprego, gerando a recessão e uma série de preocupações. E lá na ponta gera inclusive a queda de arrecadação da União, do Estado e dos municípios. Então fica um pouco dessa reflexão e a comissão está aqui para não só deliberar os temas importantes que são encaminhados pelo Executivo, mas também projetos de iniciativa dos parlamentares e até para promover encontros e audiências públicas para poder estar debatendo caminhos, trazer aqui entidades como a FIES, como a Associação Comercial, trazer aqui economistas que possam fazer um pouco desse mix entre a política e a economia e qual é o papel do Legislativo e de que forma ele pode contribuir para esse momento. E a Assembleia Legislativa lançou a campanha em combate à dengue, à zika e à chikungunya. A Assembleia Legislativa lançou a campanha em combate à dengue, zika e chikungunya. O objetivo é conscientizar os funcionários e visitantes da casa através de medidas educativas. O Dr. Sérgio, da Divisão de Saúde da Alesp, reforça a importância do envolvimento de todos no combate ao vírus. Todos nós temos que nos conscientizar e combater, porque só o poder público não é capaz de controlar. Então, todos nós temos que saber aonde, encontrando um mosquito adulto, procurar o criadouro desse mosquito, porque ele não voa grandes distâncias, e erradicar o que a gente chama de maternidade, né? Que são os criadores do mosquito. Só dessa forma nós vamos cortar a cadeia de transmissão dessas doenças. A campanha contou com a participação de biólogos da Vigilância Sanitária para realizar uma inspeção na Assembleia. A doutora Marisa Spinardi conta como foi feita essa ação.
A divisão ela tem a preocupação com a saúde dos funcionários da LESP. Então, através da Medicina e Segurança do Trabalho, a gente resolveu dar um início e contribuindo para essa campanha aí do Zika Zero também, né? E no combate ao Aedes aegypti, a gente resolveu começar com algumas ações, como fazer uma inspeção na casa inteira, verificar se havia focos. Isso foi feito junto com esse pessoal que está aqui hoje, que são os biólogos da Vigilância Sanitária, né? Aí identificamos alguns focos, passamos a informação através de um relatório para o Departamento de Recursos Humanos, que passou para o DSG, e eles já estão tomando todas as providências. Aí houve o convite, né, da minha querida Sara para a gente somar, né, forças. Então eu acho que neste momento é isso, a gente está juntos para somar forças no combate a esse mosquito. A próxima inspeção está prevista para daqui a 15 dias. Bom, nos últimos anos, várias rodovias da região de Bragança Paulista, interior do estado, foram recuperadas. O custo das obras ultrapassou a casa dos 300 milhões de reais. E a nossa equipe passeou por trechos das rodovias e encontrou problemas na execução dos projetos de recuperação das pistas. Quem chega a Bragança Paulista, a menos de 70 quilômetros da capital, verifica pistas bem pavimentadas e sinalizadas. Nos últimos anos, várias rodovias da região que ligam cidades próximas foram recuperadas a um custo de mais de 300 milhões de reais, vindos dos cofres do estado. As obras foram entregues como concluídas, mas trafegando pelas estradas, constatamos que muitos serviços previstos nos projetos de reforma deixaram de ser feitos. Essa aqui é a rodovia SP-95. Para lá fica o município de Amparo e para cá, Bragança Paulista. Em 2014, a pista foi recapeada de ponta a ponta, mas faltou nesse local a construção de uma rotatória para servir de acesso à cidade de Tuiuti. Veja só o perigo que esse desnível representa na pista. E a construtora ainda deixou uma barreira aqui no meio da estrada para evitar que os motoristas atravessem de um lado para o outro. Por causa da falta da rotatória na SP-95, na altura da cidade de Tuiuti, os motoristas usam um tradicional trevo logo adiante, no quilômetro 21,5, para ingressar nos bairros ou fazer retorno. Falta segurança e sobram reclamações. Você acha perigoso fazer a manobra aqui nesse trevo? Muito perigoso mesmo. Precisava tomar providência urgente. Muito carro que vem aqui, é muito caminhão. Esse aqui é muito perigoso aqui. Então, se aumentasse mais essa rotatória aqui, ficava melhor para nós, né? Este funcionário de uma imobiliária, instalada bem ao lado da obra inacabada, se queixa dos inconvenientes enfrentados com a situação. No local onde seria uma rotatória, né, que teria que ter uma rotatória para a entrada da cidade, para uma das entradas da cidade, acabou tendo uma obra mal acabada aqui, que não terminaram ainda, e que traz um monte de perigo para os motoristas, onde eles não podem entrar, eles têm que ir na próxima rotatória para fazer o retorno, e a gente vê em frente aqui que você vê vários perigos de acidente, vários transtornos. E além do mais, com essa obra inacabada, o que acontece? As águas da chuva vão todo para o meio da pista. Então, na época das chuvas, você vê isso aqui totalmente inundado. Na mesma rodovia SP-95, mas no quilômetro 6,5, o projeto de reforma também previa a implantação de uma rotatória, que não foi feita. Além disso, o asfalto está desgastado e apresenta defeitos. Não há acostamento. O mato beira a pista e o ponto de ônibus, além de ser desconfortável, está em local inseguro. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, preocupado com a situação, destaca que os problemas são em decorrência da demora nos processos de desapropriação. A lentidão da justiça, a desapropriação, dinheiro depositado, o proprietário não concordou com o valor depositado pelo DR, ele quer discutir esse valor, e o Estado tem pago valores de mercado, e é importante dizer que essas obras não terminadas, elas estão causando mortes, acidentes constantes. Verificamos também a situação de outra rodovia, a SP-360, que liga Jundiaí a Águas de Lindóia. Notamos que falta a implantação de rotatórias em 2 pontos da estrada. Essas melhorias não estavam previstas no projeto de reforma das pistas, mas passado o tempo, hoje são consideradas necessárias. Uma no acesso à cidade de Monte Alegre do Sul, onde o motorista dessa caminhonete se arriscou numa manobra, e a outra junto ao bairro Vertentes, em Serra Negra, onde há um retorno improvisado.
As duas obras estão orçadas em R$ 1.800.000. Elas viraram rota de caminhões que desviam de pedágio. Aí aumentou muito o número de veículos que trafegam e foi necessário mudar um pouquinho o projeto para adequá-los. Há trechos da SP-360 entre Serra Negra e Águas de Lindóia que não tem acostamento e a pista passa bem perto das casas. Neste ponto da rodovia, a obra também parou no meio do caminho. A falta de uma rotatória obriga o motorista a parar o carro em um local inapropriado e perigoso e esperar o momento para cruzar a pista e ingressar no bairro, correndo o risco de danificar o veículo. Os defeitos no asfalto colocam em perigo todos que passam por aqui, inclusive Christian, que usa a moto no dia a dia. Você vê que aqui você não tem movimentação certa para você entrar aqui, né? Você não sabe se você vai para lá certo, se vai vir um carro aqui, né? Entendeu? Então tem que ter alguma coisa aqui, ó, sinalizando bem. Uma mão que pega à direita, uma mão que sai para a pista, entendeu? É isso que está faltando aqui. As obras na SP-95 e na SP-360 são de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, que não quis gravar para a reportagem. A assessoria de imprensa da Secretaria informou por meio de nota que a retomada das obras na SP-95 aguarda a conclusão dos processos de desapropriação que tramitam judicialmente e que também, em razão de desapropriações em âmbito judicial, as obras na SP-360 entre Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia não podem avançar pelos trechos sem a anuência de seus proprietários. O DR tem feito um grande trabalho com a Justiça tem sido parceira, mas há um trâmite legal, um Código Civil de processo civil, que existe tempo para isso, reavaliação desses imóveis, porque os proprietários não concordaram com o valor pago pelo DR. Eu acho que a emissão de posse desses imóveis deve, em 60, 90 dias, estar concluída em função da Justiça. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga irregularidades no fornecimento de energia elétrica no estado de São Paulo. Todos os itens aprovados na reunião foram requerimentos de convocação e convites para que representantes do sindicato, de concessionárias de energia elétrica e órgãos de defesa do consumidor venham prestar esclarecimentos sobre as irregularidades praticadas na prestação do serviço de fornecimento de energia. O deputado Carlão Pignatari, presidente da CPI da Energia Elétrica, falou da importância da vinda dos representantes dessas empresas para explicar os motivos de tantas reclamações e descontentamentos por parte da população do estado de São Paulo com o serviço praticado pelas concessionárias. Hoje nós aprovamos alguns convites para presidentes de empresas, representantes técnicos da agência reguladora, da ANEEL, da Arcesp, que é a agência do Estado, da CPFL da região de Santa Cruz, para que venha aqui dar algumas explicações para nós, e do Sindenergia, que é o sindicato que engloba todas as elétricas do Estado de São Paulo, para a gente tentar entender de uma vez por todas qual é o problema, por que falta energia em vários bairros, não só da capital, mas da Grande São Paulo, principalmente aqui, né, na Grande São Paulo, que é onde a gente percebe mais. A Assembleia Legislativa lança campanha para arrecadar donativos para ajudar a população das principais cidades da região metropolitana de São Paulo que sofreram com as chuvas e as enchentes no mês de março. As chuvas de março deixaram um rastro de destruição na capital e principalmente em cidades da região metropolitana de São Paulo. A Defesa Civil contabilizou 25 mortes. Deslizamentos e enchentes atingiram as cidades de Itatiba, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Itapevi, Guarulhos e Cajamar. Para atender as famílias vítimas da tragédia, a Assembleia Legislativa acaba de lançar campanha para arrecadar donativos. Nas portarias do Palácio 9 de Julho, cartazes e banners indicam os locais onde estão as caixas de coleta.
Orientada pelas prefeituras das cidades atingidas, a Divisão de Comunicação Social da Alesp solicita a doação de alimentos não perecíveis, roupas de cama e banho e produtos de higiene e limpeza. Mais informações sobre a campanha Assembleia SP Ajuda pelos telefones 3886-6626 e 6630. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. E o Parlamento em Resumo fica por aqui. A gente volta na semana que vem com tudo o que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo, hein? Portanto, até lá.